Olá, estamos aqui mais uma vez para um encontro maravilhoso, mais esperado, que é a nossa aula de projeto orientado a objetos. Comigo é ótimo, né? Comigo, o professor Renato Montanher. Sejam muito bem-vindos. Ok, como nós já conversamos muito sobre muitas coisas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um exemplo, né, do diagrama aqui de controle bancário, que a gente estava conversando aqui. A gente vai explicar alguns detalhes, tá? Então aqui essa figura apresenta um diagrama de casos de uso referente ao sistema de controle bancário. Beleza, galera? Esse sistema permite que seus clientes abram e encerrem contas, bem como depositem ou saquem valores e emitam saldos ou extratos. Essas últimas quatro funcionalidades o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônico. Porém, para abrir ou encerrar uma conta, ele necessitará interagir com um funcionário do banco que poderá realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados. Então aqui nós temos um exemplo, já quando a gente fala um pouquinho sobre é, quem pode fazer o que, nós estamos falando do que? De atores. Beleza? Então aqui nós já temos atores aqui. Repare que por devido à extensão aqui do nosso diagrama, eu tenho duas representações do funcionário, mas ambos representam para o sistema a mesma coisa, tá? Então aqui é funcionário, aqui também é funcionário. Aqui para fins estéticas, deixamos os dois aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, basicamente, nós primeiro definimos aqui a fronteira do sistema, tá? Existem alguns documentos que não, devido ao contexto que o documento é apresentado, esse quadradinho aqui não se faz necessário. Por exemplo, se esse diagrama de caso de uso estivesse dentro de um documento que falasse do sistema de controle bancário, especificamente daquele sistema, e não existisse outra possibilidade de sistema fora de controle bancário naquele documento, então a galera pode dispensar o uso disso, tá? É boa prática sempre manter, mas como a galera às vezes trabalha, enfim, às vezes na prática isso não acontece, tá? Mas geralmente a gente mantém dessa forma. Mas vamos dizer que é meio que opcional isso no dia a dia do trabalho mesmo, tá? Mas geralmente a gente tem essa fronteira que geralmente ela abrange todos os casos de uso, tá? Que são as funcionalidades do software. E aqui nós temos os atores. Como já disse, aqui nós temos o ator cliente, tá? É, o cliente ele pode fazer o que? Ele pode emitir saldo, encerrar conta. Aqui nós vamos falar outros detalhes do que ele pode fazer, mas a gente vai começar a explicação por ele. Então, o que o cliente pode fazer nesse primeiro caso de uso? Vou explicar os pontos principais, tá? Abrir conta. Abrir conta ele pode fazer esse tipo de caso de uso, né? Ele pode executar essa ação dentro do sistema. Mas o abrir conta comum, ele tem duas especificidades, beleza? Então, ele tem uma especificidade chamada abrir conta especial e ele tem uma especificidade chamada abrir conta poupança. Então, baseado no tipo de necessidade que esse ator vai ter entre abrir conta especial ou poupança, um desses dois aqui serão executados, tá? Aqui a gente está falando de uma generalização e especialização, que é uma relação de herança aqui entre os casos de uso, que também já foram vistas já em outras disciplinas com relação a linguagens de programação, tá? Então, basicamente, a gente pode ler esse diagrama como tudo que esse cara tem é passado para seus descendentes. E esses descendentes, eles além de ter esse comportamento que eles receberam do pai, ele tem algumas especificidades. Então eles agregam coisas novas do que eles receberam com o pai, ok? Caso alguma coisa aqui seja alterada, ambos vão receber também essa alteração, tá? Então essa é a ideia da especialização e generalização entre casos de uso, tá? Então é meio que você reaproveitar o que já existe o que está em comum, né? Entre as contas. Porque senão você ia ter detalhes comuns nas duas contas de forma duplicada. Isso não é muito legal em qualquer coisa que você for desenvolver, for programar com relação à programação e desenvolvimento de software.
Então sempre evite coisa duplicada, tá? Porque depois para você arrumar e fazer alguma alteração, não é legal. Aqui nós temos o depois abrir conta, nós temos um manter cliente extend. O que é o extend, gente? Lembre-se que um resumão clássico. Extends é quando abrir conta pode, mas não é obrigado a manter cliente, tá? O que acontece? Abrir conta comum, ele pode precisar realizar algum cadastro, alguma atualização de cadastro, alguma coisa nesse aspecto. Contudo, ele pode também não precisar. Então, esse carinha aqui, digamos que é opcional ser executado. Perfeito? Então, o extend sempre vai ser uma coisa opcional. Mas essa opção geralmente vem ligado a uma condicional. Tipo, eu só vou usar extend quando eu precisar atualizar o cliente. Se eu não precisar atualizar o cliente, eu não uso manter cliente. Entende? Então isso é uma condição. Eu estou condicionando alguma coisa para ser executada. Perfeito? O que é diferente do include. O include é uma extensão, não vou usar essa palavra, tá? Porque a gente já tem extend, mas o include é uma etapa que deve ser realizada depois desse cara aqui. Então toda vez que a gente abrir uma conta comum, ele deve realizar um depósito, independente de condição. É como se os dois fossem a mesma coisa, se fossem etapas, e são etapas de um mesmo processo. Então, abrir conta comum implica que eu tenho que realizar o depósito depois. Então, isso que o include faz. Ele obriga você a realizar um depósito. No caso aqui, né? Agora aqui nós temos, além de emitir extratos, que eu já mostrei, já dá para ver aqui na real. Aqui eu tenho o encerrar conta, tá? Quando o cliente precisa encerrar a conta, o que ele precisa fazer? Ele precisa verificar o saldo. Ah, eu quero encerrar a conta, mas você precisa verificar o saldo. Se eu preciso, eu sou obrigado, eu utilizo o include. Beleza? Por quê? Porque eu sou obrigado a executar esse cara aqui para saber quanto que eu tenho. E aí? Então esse aqui é o include que eu preciso fazer para fazer sentido no nosso sistema ao encerrar a conta, tá? Só que o que acontece? Esse emitir saldo aqui ele vai me dar um valor. Só que para eu encerrar essa conta e eu tenho que verificar o valor, se o saldo for positivo, se eu tiver com R$ 1 na minha conta, eu preciso realizar um saque, porque para eu encerrar a conta eu preciso estar com 0. Eu não posso nem estar devendo para o banco, nem o banco estar me devendo. Isso é uma condição de negócio. Tem que estar zerada a minha conta corrente, ou o que é tipo de conta, para eu poder encerrar minha conta. Então, ou estar encerrado quer dizer ou estar zerado, ele implica que caso esteja com R$ 1 aqui na verdade, eu tenho que realizar um saque para ficar zerado. Caso eu esteja devendo R$ 1 para o banco, eu tenho que fazer um depósito, entendeu? Então o que acontece? Isso aqui caracteriza como uma condição. Então, esse encerrar quando ele pode estender para realizar o saque, ele pode estender para realizar o depósito, como ele pode não executar nenhum dos dois, caso o saldo fosse 0. Então, caso o saldo seja positivo, ele tem que realizar o saque para deixar zerado. Que a regra de negócio fala, eu preciso deixar zerado minha conta para poder tirar para poder encerrar a conta. Isso é uma regra de negócio. Caso o saldo seja positivo da minha conta corrente, realiza o saque. Caso o saldo seja negativo, eu tenho que realizar um depósito para ficar zerado. Perfeito? Então, essa é a lógica do rolê aqui de negócio. E falando da mesma lógica referente à extensão e ao include. Beleza? O uso deles, tá?
Além disso, em algum momento também na hora de encerrar a conta você pode manter o cliente, fazer algum tipo de alteração no cliente. Esse manter cliente pode até ser você mudar o status dele para ativo e inativo, esse tipo de coisa. Então aqui você pode precisar manter ele ou não, dependendo do fluxo do que você escolher, tá? E esse manter cliente pode ser também colocar a conta como inativa. Então depende muito de que ponto nesses fluxos aqui você vai estar atuando. E o processo vai exigir que você atue, entendeu? Então, por isso tem que fornecer esse manter cliente como uma extensão. Ele é obrigatório no ponto final para você fechar a conta, porque você vai mudar o estado do cliente para inativo. Ele é obrigado no final. Mas você não sabe até quando que ele vai estar no ponto final, porque ele pode estar realizando um saque, ele pode estar realizando depósito, então você não pode deixar ele como include, porque senão toda vez que esse cara executar, ele já ia entrar para cá. E não, o manter cliente ele só vai ser executado quando realmente tiver todas as condições ok para ele poder fazer isso. Então isso aqui pode ser meio que pode ter um problema na interpretação desse cara por conta desses detalhes. Mas você tem que pensar a etapa com que o processo está e você tem que fornecer insumo e caminhos para o encerrar a conta poder caminhar por todas essas etapas. Tá. Eu já falei, o cliente pode fazer, além desse encerrar a conta, ele pode emitir extrato, emitir saldo, que enfim, vai falar sobre os detalhes bancários dele, todo mundo já sabe. E é isso. Ah, detalhe importante aqui: o realizar depósito, o realizar saque, obrigam depois que seja executado um registrar movimento. Por quê? Se o cara realizou um depósito, eu preciso registrar que ele fez o depósito. Se o cara realizou o saque, eu preciso registrar que ele realizou o saque. Então, registrar movimento, olha só, é obrigatório que seja executado depois de um desses dois caras aqui. Entendeu? Então, gente, nada de novo por aqui, né? Aqui eu include define uma obrigação de execução, né? E em termos de negócio, realizar depósito precisa registrar o movimento desse depósito e o realizar saque precisa registrar esse movimento de realizar saque, tá? Bom, gente, basicamente é isso. Nós explicamos um pouquinho. Ele parece esse sistema, ele parece um pouco complexo, mas se você for pegar no detalhe cada coisinha, eles não são tão difíceis assim. É mais você conseguir ter calma e visualizar, tá? E, enfim, é isso. Bom, agora acho que é um passo importante, além de construir a parte diagramática do caso de uso, e também você ser capaz de ver a parte de documentação escrita, né? A parte descritiva, tá? Então eu vou colocar os principais pontos aqui que eu acho que vocês podem encarar aí no mercado e eu acho justo vocês saberem como é que funciona. Aqui no caso, esse aqui é um exemplo de relação de herança, né? De generalização e especialização. Vocês podem receber esse cara dessa forma. Na verdade, vocês vão receber sempre isso em conjunto, porque só a elipse ela não dá detalhes suficientes sobre o que o sistema deve fazer. O que o abrir conta tem que respeitar como pré-condição, pós-condição, como etapas de sistema, etapas de interação. Então, tem todo esse detalhe. Então, para isso, a gente precisa da forma descritiva dessa elipse, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos um exemplo, né, de generalização e especialização. E vamos falar aqui, ó, nós temos dessas duas elipses aqui, que é o abrir conta comum. Não, desculpa, que é o abrir conta especial. Já dei um tempinho aqui porque eu estava vendo se estava falando besteira. Ó, o abrir conta especial, que é o nome de caso de uso, e o abrir conta poupança, que é o nome desse caso de uso. Ó, caso de uso geral, que é de onde eles vêm, o genérico, né? É o abrir conta comum. Então, sempre quando vocês virem esse cara preenchido, quer dizer que a grande parte de todo o conteúdo que esse carinha tem vem do geral.
Então, aqui vocês estão definindo a questão da herança que a gente mostra aqui nesse pedaço, tá? Daí que a gente tem o clássico, ator principal, ator secundário, quem mais lida com essa interação, quem menos lida, resumo de cada coisa, pré-condições, no caso alguns podem ter diferença de acordo com a regra definida para cada cara, e detalhes extras, né, como aqui, ó, interessante você falar sobre as ações que são idênticas, né, ele faz referência à conta comum, né, então aqui você também tem que. Aqui você meio que vai utilizar coisas a referência da conta comum para você reaproveitar um pouco a questão das ações, né, que o ator pode fazer. Enfim, você não precisa escrever aqui todas as ações que já foram escritas na conta comum, entendeu? É essa a ideia da herança aqui nesse contexto. Você não precisa ficar reescrevendo. Por isso aqui você fala assim, idênticas ao caso de uso abrir conta comum. Idênticas ao caso de uso abrir conta comum. Porque realmente ele tem muita parte idêntica, contudo também tem detalhes que não são idênticos, ó. Contudo, exceto por fornecer comprovante. Tarará. Então, esse carinha aqui tem uma especificidade aqui nesse contexto de ação de ator. Então, aqui a gente já vê de novo a questão da especificidade e como que você trata ela aqui na parte da documentação. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de como que a gente documenta questões de herança e reaproveitamento, né, de escrita entre os casos de uso. Ok, um outro exemplo, só que esse aqui é mais comum, digamos assim, é o manter cliente. Ok, então esse manter cliente, ó, quais são os detalhes que ele tem? Caso de uso geral, ele tem? Não tem, porque ele não descende de ninguém. Então ele não tem caso de uso geral. Ator principal é funcionário. Ator secundário não existe, porque quem interage com ele é só funcionário. Tá? Um resumo do que ele tem, pré-condições, o que deveria, o que deve estar registrado, as condições que ele tem para começar a fazer, o manter cliente, né? As pós-condições é o que precisa acontecer depois que ele termine, por aí vai, que ele seja terminado, né? Fluxo principal, a gente divide as ações do ator, tá? E ações do sistema, tá? O que o ator tem que fazer? O ator, o funcionário, para manter o cliente, ele precisa fazer o quê? Ele precisa informar o CPF e CNPJ do cliente, ou CNPJ. Então, esse aqui é o primeiro passo. Próximo passo, o que o sistema vai fazer? Ele deve consultar o cliente se tiver um cliente já cadastrado com CPF ou CNPJ, ele deve apresentar os dados. Então, essas são as ações do sistema. Com os dados apresentados, o que o ator vai fazer? Se for necessário, deve alterar ou inserir os dados do cliente. Daí ele vai devolver para o cara, se necessário, gravar atualizações. Então, aqui você vê o fluxo as etapas que serão realizadas entre ator e sistema. Então, quando vocês forem descrever qualquer tipo de caso de uso, vocês têm que ter em mente que são sequências, são etapas, né, que você tem que descrever aqui para ficar mais fácil o entendimento, né, do fluxo principal. Ok? Isso aqui é o fluxo principal. Perfeito? Então é basicamente isso, que são restrições, validações que tem que ter, né? De acordo com a necessidade a regra de negócio que a gente chama, né? Que a gente fala. Basicamente é o que? O CPF e o CNPJ precisam ser validados, né? Então precisa ser um CPF válido. E os campos nome, endereço e data de nascimento são obrigatórios. Então isso aqui é uma coisa que precisa ser feita para manter o cadastro. Informar sempre nome, endereço e data de nascimento. Senão esse fluxo não é possível ser executado. Tá? Então essas são as restrições / validações que esse caso de uso tem. Agora nós iremos falar sobre emitir saldo, um exemplo de documentação para esse caso de uso. Bom, basicamente caso de uso geral também não tem, porque ele não tem descendência, não tem descendência de nenhum outro caso de uso, então não tem caso de uso geral. O ator principal é o cliente, beleza? O resumo do que ele faz, mas o resumo do que ele faz, tá aqui. Pré-condições e pós-condições não existe aqui nesse exemplo, poderia existir, se caso exista no de vocês, por favor, preencham essas pós-condições e pré-condições. O que acontece aqui?
Nós temos o fluxo principal, que é o caminho feliz, né? O que o ator e o sistema têm que executar, ambos têm que executarem, né? Para o rolê acontecer. Então, informar o número de conta, verificar a existência da conta, solicitar senha, informar senha, verificar senha, emitir saldo. Beleza. Então, esse é o processo, é o caminho feliz desse fluxo aqui, do caso de uso e emitir saldo. Tem algumas restrições e validações, né? Precisa existir uma conta para você acessar o saldo, né? E precisa informar a senha correta. Contudo, existem os fluxos de exceções que esse cara pode acontecer. O que ele vai fazer caso a conta não seja encontrada? Isso é uma coisa que sai do caminho feliz. Por isso é um fluxo de exceção. É uma exceção ao que se espera que esse caso de uso, né, esse fluxo aqui faça. Então, o que vai ser feito quando a conta não for encontrada? O sistema vai fazer o quê? Vai comunicar ao cliente o número de conta informado, que o número de conta informado não foi encontrado. Então, essa aqui é uma ação do sistema para caso aconteça um fluxo de exceção, entendeu? Aqui dentro desse fluxo principal. Caso a senha seja inválida, o sistema vai comunicar ao cliente que a senha foi inválida. Então, aqui nós temos um exemplo bom de fluxos de exceções, tá? Que um caso de uso pode ter. E é importante que isso seja documentado também, até para o possível programador, a pessoa que for pegar e implementar isso, entender que ele tem que fazer esse tipo de validação e tem que estar pronto para esse tipo de coisa, caso aconteça alguma coisa com relação, caso aconteça essas exceções, ok? Ok, para finalizar então a gente vai fazer um exercício, ok? E acho importante guiar vocês para a forma que vocês têm que analisar para tirar as informações que vocês precisam do texto, tá? Para desenvolver um diagrama de caso de uso. Perfeito? Então aqui, se vocês repararem aqui, eu grifei algumas palavrinhas, tá bem ruim esse grifado aqui. Mas o que eu quero que vocês tentem extrair daqui é o que? Existem coisas que pessoas / funções podem fazer nesse sistema. Geralmente quando você analisar alguma coisa tipo fulano pode fazer tal coisa, provavelmente essa pessoa vai ser denota, né, que ele está interagindo com o sistema. E se está interagindo com o sistema, denota que ele é um ator. Porque o ator que interage com o sistema no diagrama de caso de uso é o que a gente chama de ator, né? A pessoa que interage com o sistema, a função que interage com o sistema é o que a gente chama de ator. Poderia ser qualquer outra coisa, mas aqui no caso é uma pessoa, enfim. Então, sempre busquem esses verbos que falam sobre algumas ações para vocês poderem idealizar os atores, né? E as ações que vão ser feitas, tá? Outro detalhe importante para se considerar é alguns verbos que denotam registro, o armazenamento de dados. Basicamente, esse tipo de verbo ele vai direcionar você ao entendimento do que você tem que manter de dado no sistema. Então, quando tiver algum verbo do tipo registrar, imputar ou alguma coisa do gênero, ou quando você visualizar também, aqui ó, tem alguns, deve armazenar o número de ingressos, determinada a capacidade, isso daqui, que se você deve armazenar isso, deve registrar no sistema isso. Então, isso também já denota também um caso de uso de manter alguma coisa. Por exemplo, manutenção, manter sala, por exemplo. Se fosse aqui, depois quando vocês forem ler no detalhe, vocês vão entender melhor. Mas basicamente é vocês pensarem nas pessoas que vão interagir com o sistema nesse contexto que eu estou dando e nas ações que essas pessoas vão ter. Cadastrar, manter, né? Pode ser, às vezes não é só cadastro de alguma coisa, pode ser manter aquela alguma coisa. Que esse manter pode ser inserir, atualizar, enfim, qualquer outra coisa. Então analisem esses detalhes, extraiam isso em casos de usos, né, e criem um diagrama. Tá? Reparem também nas pessoas, nos atores que podem fazer determinado tipo de coisa. Tá?
Enfim, boa sorte no trabalho. Se tiver algum tipo de dúvida, pode me mandar sem problema, eu estarei online aí e é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela paciência. Coisa dá um toque. Um abraço, gente. É nóis.